Oi gente, beleza? Hoje eu resolvi fazer um vídeo sobre o processo de criação de personagem 3D para animação. Eu resumi aqui o processo em 5 partes principais. Primeira, a ideia. Segunda, o concept, o desenho base. Terceira, a modelagem, a criação de um boneco 3D do seu personagem. Quarta, a textura, as cores. Quinta, o rig para deixar o personagem articulado. E sexta, a animação, o posicionamento dele. A ideia que eu tinha pensado era fazer um coelhinho. Eu olhei várias referências. No vídeo não tá, porque nem tudo eu tinha olhado no computador e eu tinha feito isso um tempo antes, eu não tinha gravado. E eu ia fazer um coelhinho. Eu fiz um coelhinho. A ideia era fazer ele com uma silhueta mais diferente. Eu queria uma silhueta mais marcante. E eu tinha pensado em fazer ele com as mãozinhas e os pés separados. Com as outras partes também, eu acabei fazendo todas elas destacáveis, né? Você consegue separar a cabeça do corpo, a orelhinha do resto do corpo também. E talvez eu vá fazer isso mais vezes, porque eu gostei bastante. É uma ideia que eu tava pensando em utilizar em outros modelos. E daí depois que eu escolhi o desenho que tinha todas as características que eu tinha pensado, eu fiz 3 modelos, né? Um em 3/4, um frontal e um lateral. Por que esses 3 desenhos? Porque depois que eu terminar de fazer o concept e salvar ele, eu consigo colocar ele dentro do software 3D como fundo do que eu estiver fazendo. E na hora que eu estiver fazendo, que eu estiver mudando as formas geométricas para elas ficarem no formato do meu personagem, eu já consigo ver com esse desenho atrás se tá na proporção que eu queria, se tá seguindo as linhas que eu queria, se corresponde com o que eu tinha pensado. Depois disso, eu comecei a colocar as cores. Eu escolhi uma paleta de cores, coloquei algumas cores nada a ver perto para ver como que ficava também. E comecei a colorir o personagem. Uma técnica que eu uso, dá pra usar isso no GIMP, no Photoshop, em todos esses softwares, é você fazer a cor base, né? Você colore tudo que você sabe que vai ter cor, nesse caso toda a parte de dentro do personagem, o que estava fora eu não deixei. Eu seleciono essa pintura que eu fiz e nessa seleção eu coloco como máscara. Essa seleção ela vira máscara. Por quê? Porque a hora que eu for fazer sombra, que eu for fazer a parte mais clara dele, que eu for fazer outras coisas, ele só vai deixar eu mexer na parte que está selecionada. Ou seja, não vai borrar quando eu for fazer sombra ou qualquer outra coisa. Bom, pra variar, eu fiz vários ajustes, né, depois que eu tinha terminado. O line art em si ele não estava tão redondinho e eu acabei mudando depois. E eu mudei também principalmente a paleta de cores. Por quê? Eu tinha pensado ele assim, marronzinho, com a barriguinha rosinha e tal, mas ele estava muito comum. Eu pedi opinião, né? E ele realmente estava muito comum. E daí eu pensei em mudar um pouco as cores, eu deixei ele amarelinho. Depois disso, eu fui pra modelagem. Toda essa parte de modelagem, rig, pose e animação, eu costumo fazer no Blender. Então eu fui pro Blender, peguei esse concept que eu tinha salvo, coloquei ele como fundo da minha visão, tanto minha visão frontal quanto minha visão lateral, para poder ter de referência, né? E daí eu fui colocando formas geométricas que eu achava que correspondiam com as partes que eu queria. Tem um tipo de modelagem que normalmente é usada para coisas mais complexas, que você coloca a forma como se ela fosse uma massinha e vai puxando ela e ela tem infinitos vértices e tudo mais. Para coisas mais complexas eu acho legal, mas como eu queria fazer um modelo mais simples e eu queria que a topologia dele fosse simplificada, tudo fosse mais simples assim,
mais tranquilo, eu preferi fazer desse jeito. Já partir direto de formas mais simples e modificar elas, utilizar a própria topologia delas para fazer meu personagem. Tem algumas partes que de qualquer jeito eu tive que fazer a retopologia depois, né? O que é isso? É você pegar essa sequência de vértices, essa sequência de edges e deixar de um jeito mais harmônico para a hora que o personagem for se mover, não ficar feio, não deformar tanto. Como a boquinha dele, né? Como eu queria que ele falasse, e eu usei um cubo para começar, ele não tinha essa topologia que precisa ter, né? Que é meio que um círculo em volta da boca, para poder ter essa deformação. Depois disso, que eu já fiz as formas maiores, as que dão mais característica ao personagem, que é cabeça, tronco, eu comecei a fazer outros detalhes, né? Eu achei interessante fazer a parte de dentro da boca, porque ele vai abrir a boquinha dele para sorrir, para fazer todas as outras coisas. Tudo isso, né, eu fiz usando o modificador espelho. Por quê? Porque ele facilita, você só trabalha com um lado do personagem, principalmente quando ele é simétrico e quando ele é simples igual o meu. Ajuda bastante, tanto a economizar tempo quanto ele ficar mais harmônico, eu acho. Daí, terminando essa parte de modelagem, eu fui para a textura. Outra coisa que o espelho, o mirror, ajuda, né, é que você vai economizar espaço na sua textura quando você for colorir ele. Por quê? Como é um personagem 3D, a primeira coisa que você faz é decidir onde vai ser os cortes e abrir a malha dele para você colocar numa imagem 2D que vai ter todas essas configurações, vai ter todas essas informações de cores. Se você aplicou o modificador antes de abrir a malha, o software vai considerar cada parte, cada lado dele como uma coisa diferente. Então, mesmo que você queira que seja parecido, no meu caso igual os dois lados, ele vai ocupar espaço no arquivo que você vai ter com as cores e é desnecessário, né? Você podia colocar mais informação se você tivesse feito o mirror só depois, ter aplicado o mirror só depois. Depois disso eu comecei a aplicar as cores, né? Eu fiz uma cor base pro coelhinho, para ter de noção, e comecei a aplicar as outras cores, seguindo já aquele desenho que eu tinha feito antes. Terminando isso, eu fui para a parte do rig. Ou seja, eu comecei a colocar ossos dentro do personagem, simulando quais partes iam mexer dele. Eu tinha pensado inicialmente em usar o Auto Rig, que é uma configuração própria, né, que o Blender oferece pra gente, já vem com todos os ossos assim mais ou menos posicionados. Eu não utilizei porque eu acho que é um rig mais complexo do que eu preciso para agora. Ele ia pesar e tudo mais, eu achei que era mais interessante eu fazer um rig do zero. Porque também eu queria que algumas coisas se distorcessem mais, assim, como o bochecho, algumas coisas tivessem uma configuração diferente, então eu acabei fazendo do zero. O que deu mais trabalho foi o pezinho, né? Porque como eu não usei Auto Rig, tem algumas configurações diferentes do pé para poder fazer ciclos e fazer animações diferentes, onde uma parte do pé fica parada de jeitos diferentes dependendo do que você for fazer. Eu tive que fazer do zero. Bom, depois que eu coloquei todos os ossos e coloquei todas as geometrias para obedecerem esses ossos, eu comecei a deixar o rig com uma cara mais amigável. Ou seja, eu peguei esses ossos e coloquei eles para aparecerem com uma configuração que não atrapalhe tanto de ver o personagem.
que são essas linhas. E terminando essa parte de rig, eu fui para a parte de animação. Eu posicionei o personagem de um jeito que eu achava que ia ficar legal, que combinava com ele. Mas é lógico que teve um monte de ajuste. Eu tinha esquecido da sobrancelha dele, então eu tive que fazer do zero e voltar para a modelagem. Também quis acrescentar alguns blend shapes para ele ter emoção facial, né? Porque igual a gente, essa parte não é controlada por osso, o osso em si é mais músculo. Então precisa ser feito à parte, não dá pra fazer com osso, tanto assim. E também a mãozinha dele, que tava deformando de um jeito estranho, eu refiz pra poder ter mais geometria, pra ele poder posicionar a mãozinha dele sem deformar. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse é o resultado final. Até uma próxima e vou tentar depois soltar um vídeo desse personagem animado. Falou!